Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre o DCU porque saiu uma informação junto da matéria do Sargento Rock, se eu não me engano no Hollywood Reporter, sobre o DCU, sobre qual é a perspectiva do James Gunn e do Peter Safran para essa franquia. Eu vou ler de novo para a gente dar uma refletida nisso tudo, lembrando todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 da manhã e um às 6h30 da tarde. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram e TikTok. Faço vídeos lá, diferentes dos vídeos aqui. Se puder se tornar um membro apoiador aí do Terra Zero, agradeço desde já. E muito obrigado aí aos Bate-membros e aos Super-membros que apoiam esse canal. Se você puder se tornar um Bate-membro e um Super-membro como eles, agradeço desde já. Valeu, tamo junto. E aqui, de acordo com a Variety, James Gunn e Peter Safran estão animados com o Sargento Rock sendo um filme de guerra direto. E vem como uma chance de demonstrar a ampla amplitude de conteúdo que pretendem fazer sobre a bandeira da DC. Eles já estão procurando outro ator para o papel do título, né? Depois que foi dito isso, dá pra entender uma coisa sobre o DCU. Cada dia que passa e cada dia que for saindo mais informações e notícias, a gente vai entendendo mais essa franquia. O que a gente precisa entender? Não vai ser o MCU. Graças a Deus. Eu odeio a fórmula do MCU. Eles limitam a arte. Esse é o grande ponto. Outra coisa, eles não vão ser um universo linear. Isso daí tem os seus prós e tem os seus contras. Qual que é o pró, por exemplo? É você ter mais liberdade criativa para fazer produções incríveis. Os contras, talvez algumas produções não agreguem para a marca, para brand DCU, né? E o DC Studio no geral, e também para a lore do universo. Isso daí é nítido. Só que depende das produções que você fizer. Por exemplo, você faz um filme do Caçador de Marte, esse filme, adicionando informações para a narrativa do primeiro capítulo, do segundo, não interessa, é o Caçador de Marte, ele vai estar no futuro na Liga da Justiça. Todo mundo sabe disso. Agora, o Sargento Rock não vai estar no futuro, é um filme no passado. É válido como uma antologia? Óbvio. Produção boa é produção boa. Você pode reclamar o que for, produção boa é produção boa. Se o filme do Cara de Barro for bom, eu vou vir aqui e vou falar que o filme é bom. Se eu achar que o filme for bom, tá ligado? Não vou ser hater. Ah, não, vai ser uma bosta, eu vou meter várias críticas no filme e achar vários defeitos que não existem. Não. Se for bom, é bom e ruim é ruim, entendeu? Agora, qual que é o grande lance aí de tudo isso que ele falou? É basicamente o que é o universo de Star Wars. Era tudo que eu não queria pro DCU, porque eu acho que existe uma coisa chamada... tipo assim, tem as apostas e as certezas, certo? Qual que é o lance? O James Gunn, ele adora personagens desconhecidos e ele tem toda essa habilidade de pegar esses personagens e transformar em personagens que as pessoas amam. Ele fez isso no MCU, ele vai fazer isso aqui no DCU também. Ele fez isso com o Pacificador, por exemplo. Mas quando você para pra pensar no formato Star Wars, essa conversa, ela tem uma linha tênue. Essa linha tênue é o seguinte: existem várias coisas. Primeiro, você tem as suas produções grandes, seus medalhões que vão carregar a sua marca. E você tem outras produções que elas são apostas, e algumas baratas e algumas caras. Aposta barata, Cara de Barro, é um filme de 40 milhões de dólares. Aposta cara, Sargento Rock, filme de guerra, custa dinheiro. E aí você tem essa linha tênue entre você criar um universo estilo Star Wars, que você não tá pensando em fazer uma parada direta e reta igual ao MCU, você vai ter animação, você vai ter jogo, mas no fim das contas, você tá fazendo um universo muito amplo. Quais são as produções que todo mundo vai gostar? Vocês já pararam pra pensar nisso? Teve alguém de vocês que falou assim, o MCU meio que tá virando isso, um Star Wars também, no sentido de amplitude. Então você tem, por exemplo, produções ali de séries que as pessoas dropam, elas não assistem. Ah, não, essa série eu não vou assistir. Ah, mas isso aqui não vou assistir. Por mais que eles sejam os reis do marketing, eu não vou assistir isso aqui. Que filme que precisa assistir pra ver lá o Downey Jr. e o Hugh Jackman? Qual filme precisa assistir? Ah, esses aqui? Então beleza, aquela série ali eu pulo. Vai acontecer isso no DCU. Só que aí você precisa fazer produções que vão fazer sentido. Não vai ser uma grande história de 10 anos igual ao do MCU. Cada capítulo vai contar uma história. Então pode ser que a gente tenha as eras da DC. A gente pode até falar isso no futuro. Ó, aquilo ali foi a era de ouro do DCU. Aquilo ali foi a era de prata. Isso aqui é a era de bronze. Né? Tipo ranqueando. Mas a gente vai ter as eras. Igual o Star Wars, por exemplo. Que você tem as trilogias. São eras, tá ligado? Então você tem a primeira, a segunda, a terceira trilogia. E aí, em volta disso, você pode fazer outras coisas, né? É uma parada mais enxugada ao mesmo tempo. É uma franquia muito grande. Agora você tem o DCU, por exemplo. O DCU, você vai fazer o primeiro capítulo, não é uma trilogia, são várias produções. Séries, filmes, animações e games. Então pensa assim, o DCU
ele tem momentos que ele pode apostar e momentos que, na maioria das vezes, precisam ser certeza. Então, por exemplo, o filme do Flash precisa ser uma certeza. Você precisa trazer o Flash e falar assim, esse filme aqui vai custar 180, 200 milhões e ele precisa fazer sucesso porque o herói é um medalhão da DC. Ele é um dos 5 maiores super-heróis da DC em todos os tempos. Mas aí tem o outro lado da história. Qual que é o outro lado da história? Quanto mais produção de personagem pequeno e apostas, mais você vai tirando as certezas do DCU. Então, é aquilo que a gente fala, né? Ah, cadê o Flash? Ah, vamos segurar o desenvolvimento. O James Gunn não pode falar isso. Ele tem que chegar e falar assim, olha, estamos já pensando nesse personagem. Esse lance da amplitude, né? Quando o James Gunn fala isso, na minha opinião, eu não compro tanto essa ideia porque é o James Gunn. Se, por exemplo, qualquer outro diretor que tivesse à frente falasse isso, ia falar, beleza, esse cara tá pensando em dar uma expandida na DC, fazer coisas diferentes, talvez trazer ali um Hellblazer, fazer uma parada diferente, trazer ali o Planetary, sabe? Fazer uma coisa realmente diferente, mas não nesse sentido. Quando o James Gunn fala isso, é uma desculpa para ele pegar personagens pequenos e colocarem junto com os personagens medalhões, dividir o palco com os personagens grandes. Vocês têm noção disso? No Superman isso já acontece. Os personagens desconhecidos, tirando, o Lex, tipo, na verdade tem uma equilibrada, né? O Lex, engenheira, aí você tem Metamorfo, Mulher Gavião, Guy Gardner, Senhor Incrível, tá ligado? Você tem uma balança. E junto aí do Superman, obviamente, também a Supergirl. Então tem uma certa... Sabe, como é o filme do Superman? Ele coloca personagens conhecidos, mas ele coloca personagens conhecidos. Agora, quando ele faz isso no DCU no todo, ele tá apostando ao mesmo tempo que ele tá tendo certezas. Eu falei aqui, né? Quando o Batman e o Superman tiver um filme de sucesso, se tudo der certo isso vai acontecer, as apostas elas vão ficando em segundo plano. Porque a demanda do DC Studios vai ser pros dois. Até mesmo os outros super-heróis, tipo o Lanterna, a Supergirl, a Mulher Maravilha, um Flash no futuro, um Arqueiro Verde. Por quê? Todo o hype vai ser concentrado naquilo que mais interessa. Que é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Por exemplo, o fã da DC não tem paciência. Então o fã da DC, ele quer ver os medalhões, ele não quer saber do cara de barro. O fã da DC não quer saber de 2027, ele ir pro cinema, ele assistir só o Sargento Rock e sei lá, fala um outro filme aí que eles podem lançar em 2027, eu não sei, tá ligado? Eu não consigo pensar. No máximo o Torch. Ele quer pensar que todo ano vai ter um medalhão sendo lançado em alguma produção, porque ele tá sonhando com a Liga da Justiça. Tipo assim, a Liga da Justiça, ela tá entalada na nossa garganta. Tipo, o Snyder não sabe o que é a Liga da Justiça, a Warner não soube fazer um filme da Liga da Justiça, então a gente tem duas produções que elas são irrelevantes pra Liga da Justiça. Veja bem, eu tô falando aqui dos maiores super-heróis que existem. Eu não tô falando aqui de qualquer produção X ou Y. Eu tô falando aqui da equipe mais importante de super-herói da história. Dos quadrinhos em todos os tempos. Ponto final, tá ligado? Então, pra você trazer essa equipe no futuro, você precisa construir ela. Você vai construir? Vai, lógico que vai. Mas quando que ela vai aparecer? Qual que é a intenção de ter um filme da Liga? Porque, por exemplo, o primeiro capítulo, eu não sei quantas produções vai ser, a gente não faz ideia, mas esse primeiro capítulo, ele basicamente, ele vai contar uma história, ele tem uma narrativa desse capítulo, que tem começo, meio e fim. É como se fosse uma grande graphic novel, sabe? Uma grande graphic novel, tem ali as suas 400 páginas, vários capítulos. Essa grande graphic novel que tem vários super-heróis e vários vilões, ela vai chegar num crossover. É assim que vai acabar o primeiro capítulo. Qual é esse crossover? E tipo, eles estão pensando na Liga se juntar no primeiro capítulo ou não? Porque se não estiver pensando, isso é um problema. Vocês não concordam que isso é um enorme problema? Eles podem terminar com a Trindade, seria incrível, mas tem várias coisas que levam a você pensar que eles estão pensando primeiro em criar produções independentes. E o James Gunn até fala isso, né? As produções precisam se sustentar sozinhas. Eu acho isso ótimo. Você não depender de assistir uma coisa para assistir a outra. Ao mesmo tempo que isso é meio dúbio, porque você vai assistir o Creature Commands e falar, então aqui que eles tiveram a ideia do cara de barro. Ah, então foi aqui que apareceu o Sargento Rock. Mas o Jai Robot, olha, tipo em live action, mas eu vi ele antes em animação. Que da hora. É meio dúbio ele falar isso. Então, vai chegar um momento que as produções são mais conectadas. Então, por exemplo, no Superman, eu não sei se vai ter easter egg do Batman. Eles podem fazer uma citação. Eles podem falar alguma coisa aqui, outra coisa ali. Mas não é tipo assim, o Bruce Wayne vai aparecer na cena pós-crédito. Isso não vai acontecer. Agora, quando você para pra pensar no que é o universo DC, ele vai ter que se sustentar sozinho. Ele vai ter que ser um universo. Eu acho muito difícil fazer isso. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu falo, né? Por exemplo, pega como exemplo o The Batman. Vamos supor que o The Batman fosse do DCU.
O que é o The Batman? O The Batman é um filme sobre o Batman. O filme chama O Batman. Esse é o nome do filme. Ele é sobre o universo do Batman, os vilões do Batman e sobre ele especificamente. Esse filme tem um começo, meio e fim. Não cita nada, deixa um pequeno gancho no final, que é o Coringa conhecendo o Charada, mas tem todo o lance do Pinguim olhando pela janela, que pode ser um outro gancho. Eles usaram isso como um gancho para a série do Pinguim. E a partir desse filme que se sustenta sozinho, eles criaram uma série do Pinguim de Máfia, que é a ponte entre o primeiro e o segundo filme. Se o The Batman fosse do DCU, já era uma produção que se sustentaria sozinha. E como que vai ser o Superman? Ele vai ser mais estilo The Batman ou ele vai ser mais estilo universo compartilhado? Porque você pode assistir o Superman no final, sei lá, o Lex Luthor criou a armadura dele lá de ferro, tá ligado? Aí você fala assim, pô, ele vai voltar mais forte, agora é ele que vai sair na mão com o Superman. Você pode imaginar isso para um segundo filme. Ou, sei lá, apareceu um personagem X no final. Existem os prós, existem os contras para você fazer um universo que simula muito mais o que é a franquia Star Wars hoje do que você fazer um universo um pouco mais direto e reto. Existem os prós e os contras. O DC Studios ele vai ter que se sustentar com os medalhões, certo? E tem os principais heróis vão dividir o palco com heróis diferentes, aí heróis menores, tipo o Sargento Rock é um personagem desse calibre, por isso que eles estão atrás de ator grande, mas vamos ver o que vai acontecer. Quando eles falam isso pra mim não cola muito pra mim. Tipo, quando eles falam em ampliar na amplitude de personagens, enfim, contar uma história. Você vê, né? O Sargento Rock eles praticamente confirmam, né? Uma história de guerra direta. Ou seja, eles estão contando uma história fechada, uma história única do Sargento Rock, da Companhia Moleza. É sobre isso o filme. O filme não tem. Vai aparecer uma coisa ali que tipo vai referenciar. Não tem muito isso. Outra coisa que a gente tem que se atentar aqui. Cada produção que for lançada agora, essas produções que são lançadas, elas são a desculpa para a próxima produção. Então, quando você vê o vídeo de anúncio, o James Gunn fala vários anúncios ali, que alguns passaram na frente desses anúncios. Por quê? Porque esses anúncios que ele anunciou é só um bode expiatório. Do tipo assim, olha, é isso aqui que eu vou fazer com o DCU. Então, por isso que lá tem Lanterna, tem Batman, tem Superman, tem Monstro do Pântano. Por isso que tem isso lá. Agora, quando você olha o que está sendo executado, o que foi falado, existe a teoria e a prática. A teoria é, essa daqui que a gente vai fazer. Qual é a ordem? Não sabemos. Quando tiver roteiro bom, a gente vai fazer. E aí eles pegam e fazem o quê? Olha, o Creature Commandos apresenta uma coisa. No Creature Commandos, você vê qual que é a real cronologia. Por exemplo, no Superman, a gente vai ver talvez o gancho pro All Torch e um gancho para outra produção. Talvez a própria Supergirl mesmo, tá ligado? Então você vai assistir cada produção e vai ver quais são as próximas que vão vir, que não tem nada a ver com aquele vídeo. Entende o que eu tô falando? O Creature Commands ele já demonstra isso. Ele coloca o Cara de Barro, o Sargento Rock. São as próximas produções. São as duas próximas produções que vão entrar em gravação. 2 filmes. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Acho perigoso e arriscado essa fórmula, mas eles vão ter que entregar uma ótima história, uma ótima narrativa. Precisa ser o melhor universo em termos de qualidade. Na minha opinião, pode ser muito fanboy que eu vou falar, foda-se. Não é difícil superar o MCU, mas não é difícil mesmo. Agora, pra você superar, você tem que querer. Eu acho que a DC quer. Eu acho que o James Gunn tá bem incomodado com a situação de filmes blockbuster de Hollywood hoje em dia, isso é bom. Mas o estilo de personagem que ele gosta de trazer pode ser que não case tão bem com algumas circunstâncias. Então pode ser que ele faça produções que vão roubar anos de outros personagens que são mais importantes vir antes. Eu acho que tem que expandir o DCU sim. Tem que trazer um monte de personagens sim. Acho que o Superman é o primeiro filme que tá mostrando isso. Acho que o DCU precisa caminhar com as suas próprias pernas. Ele só depende dele. Não depende de fracasso do MCU. Vocês viram, né? O Superman é um exemplo claro disso, né? Vocês entendem a minha revolta quando eu venho aqui e fico puto quando eu vejo alguém falar pra mim assistir Superman Lois, ou pra mim fazer vídeo sobre Superman Lois, ou respeitar. Tem alguém que falou assim pra mim: você não é fã do Superman porque você não respeita o Superman Lois. Vocês entendem a minha revolta quando eu vejo um filme do Superman fazendo 55 milhões de visualizações no YouTube, o filme mais hypado de 2025, mesmo vários filmes e o marketing incrível do MCU? Vocês entendem minha revolta agora? Esse é o tamanho da porra do Superman. Quando você vê o Superman tendo esse hype, você fala, beleza, agora a gente tá falando do maior super-herói de todos os tempos. A gente não tá falando de uma série tosca da CW, que tá lançando com efeito especial de 2010. Então vocês entendem a minha revolta aqui, né? Quando eu vejo essas produçãozinha do Superman. Eu odeio produçãozinha do Superman.
tem que fazer o Superman como se deve. O lugar do Superman é na porra do cinema. Então você faz um filme foda, entrega qualidade, as pessoas precisam gostar desse cara. E vão ter várias outras produções dessa, não tem problema, contanto que você não tire o foco dos medalhões também, e contanto que você faça grandes produções, né? Se todas essas produções forem lançadas e forem boas, eu não vou reclamar. Eu não reclamei do Creature Commandos. Creature Commandos é uma boa animação. Eu não vou reclamar do Cara de Barro se for bom. Sargento Rock eu tenho hype. Quando lançar o trailer eu vou ficar hypado, não tenho dúvida. Deixa nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você entendeu disso tudo que o James Gunn falou. Deixa sua interpretação aí. E deixa a sua opinião sincera. O que você pensa desse formato do DCU. Deixa nos comentários se você gosta desse formato. Você acha que é um formato pertinente. Só não vale falar que tem que fazer igual ao MCU, pelo amor de Deus, né? Porque o método do MCU, ele só funciona com fórmula. O método do MCU, pra mim, no DCU, seria uma heresia absurda. Deixa nos comentários sua opinião. Tamo junto. Até a próxima.